Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, os meus amigos que me acompanham aí, que me seguem no canal. Muito obrigado pela sua paciência, a sua audiência. A você que vai passar a me acompanhar, seja muito bem-vindo. Quero aqui me apresentar neste momento a você que ainda não me conhece. Eu me chamo João Batista, sirvo a Deus na Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Morrinhos, pastor presidente Marcivon Lemes, sua esposa missionária Márcia Lemes. Pela misericórdia do Senhor, eu sirvo a Deus neste ministério como missionário, né? Estou aí atuando pela misericórdia do Senhor como missionário na obra do Senhor, né? Quero fazer aqui um pedido a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que está me acompanhando pela primeira vez, que não é inscrito no canal. Peço a sua gentileza, a sua colaboração. Se inscreva aí no canal, tá bom? Ative o sino da notificação para você ficar por dentro de todos os nossos trabalhos, porque agora nós estamos fazendo live, é verdade. Nós estamos agora fazendo live, ministrando a palavra do Senhor para a sua vida, para a vida de quem precisa, e está sendo uma bênção, né? Nós estamos ainda em teste, fazendo aí lives alguns dias em teste. Nós já fizemos aí 2 lives, né? Uma no sábado passado e outra ontem à noite. Então nós estamos aí em teste para poder, sempre que formos ter live, a gente está anunciando aí para vocês ficarem nos esperando. Então é muito importante que você se inscreva e ative o sino da notificação para que quando sair live, para que quando sair vídeo, você ser notificado pelo YouTube. Amém? Quero aqui louvar a Deus, né, pela minha vida, pela misericórdia do Senhor na minha vida, né? Para vocês que não me conhecem, eu sou paraplégico, né? E pela misericórdia do Senhor também sou casado, tenho uma esposa, né, mulher de Deus, tudo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E vou deixar aqui também os links das minhas redes sociais, né, na descrição do vídeo. E também nós temos o aplicativo aí, né, da nossa rádio, Rádio Ipadem. E, inclusive esse link também da nossa rádio, eu vou deixar na descrição do vídeo para que você possa ir lá na Play Store e baixar, né, e abençoar o seu lar com as programações, né, dessa rádio que é uma bênção, meus irmãos. É programação evangélica 24 horas por dia, melhor dizendo. Temos homens e mulheres de Deus, né, que ministram a palavra ali do Senhor, e vai ser uma bênção, vai edificar muito o seu lar. Amém, meus irmãos? Fique conosco até o final. Ao final da palavra, eu quero estar orando pela tua vida, né? Quero aqui trazer uma pequena palavra que o Senhor colocou no meu coração. Quero aproveitar esta oportunidade e trazer esta palavra para vocês, né, que se encontra na primeira carta do apóstolo João, no capítulo de número 1, versículos 8, 9, 10 e versículo 1 do capítulo de número 2. Nos fala assim a palavra do Senhor. João capítulo 1, versículos 8 em diante. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Aleluia, glória a Deus, bendito o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós que servimos a Deus temos que tomar cuidado com 2 coisas. A primeira é a seguinte, porque muitas das vezes as pessoas pensam que por nós estarmos debaixo da graça, nós já não temos mais nenhum tipo de pecado, né? E isso é um erro. Outro erro que nós temos que tomar bastante cuidado, que é porque nós estamos debaixo da graça, que o Senhor Jesus morreu por nós para nos salvar dos nossos pecados, para limpar a nossa alma, que nós podemos viver pecando todo dia. Nenhuma dessas 2 hipóteses é verdadeira, e nenhuma dessas 2 hipóteses
procede para com a palavra do Senhor. Porque se nós, quando aceitamos a salvação em Cristo Jesus, quando aceitamos Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas e Salvador da nossa alma, nós vamos viver para Jesus e morrer para os nossos pecados. É como o apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos. Se nós estamos vivos para Cristo, estamos mortos para o pecado. Outra coisa que nós temos que tomar muito cuidado é com essa questão de que agora eu estou em Cristo Jesus, eu não tenho mais pecado. Meus queridos irmãos, nós seres humanos estamos sujeitos todos os dias a pecar. Todos os dias nós, se não vigiarmos, né, nós estamos sujeitos a vacilar, estamos sujeitos, né, a pecar. A velha natureza todos os dias quer brotar em nossas vidas. E isso nós não podemos deixar, né? Nós temos que tomar bastante cuidado. Outra coisa que essa palavra nos ensina, meus amados irmãos, é que pecado só é perdoado quando confessado, né? Nós lemos aqui no versículo de número 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, né? Tem muita gente que, infelizmente, às vezes peca, né, dentro de uma determinada igreja, e aí, às vezes, quer até mudar de igreja, pensando que o pecado será perdoado, será esquecido. De maneira nenhuma. Nós vamos olhar dentro da palavra do Senhor nosso Deus, que há um livro, e esse livro chama-se Livro das Obras. Este livro está lá em Apocalipse, capítulo 21, se eu não estiver enganado, quando João fala o seguinte, na visão que o Senhor mostra para ele. E abriram-se os livros, né? E para deixar aqui rapidinho, ele falou, e viu os livros das obras, ou seja, todas as obras que nós fazemos estão sendo escritas no livro, ou seja, se nós pecarmos, o nosso pecado está escrito no livro. E esse pecado só vai ser apagado do livro se nós confessarmos. Então nós temos que, né, entender isso, que os nossos pecados só são perdoados quando nós confessamos. Nós temos um líder diante de Deus, que é o nosso pastor presidente, né? Eu tenho um líder, eu apresentei aqui a igreja que eu sou membro, a qual eu sirvo a Deus, atuando como missionário, apresentei o nome do meu pastor. Você que é de outra denominação, você serve a Deus nesta igreja, você tem um líder, você tem um pastor. Tem pecado que você tem que chegar no seu pastor e confessar. Se você pecou contra o seu irmão, você tem que chegar no seu irmão e pedir perdão para que o seu pecado seja perdoado pelo seu irmão e por Deus. Porque quando vier aquele dia sobre nós, que nós não venhamos ser pegos desprevenidos ou despreparados por conta de algum pecado, qual nós não conseguimos pedir perdão ou não pedimos perdão e perder a nossa alma, né? Infelizmente hoje tem muita gente enganando a si mesmo e fazendo-se mentiroso, como aqui a palavra disse no versículo de número 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Eu, servo de Deus, servo de Cristo Jesus, estou dentro da igreja, mas eu não sou santo, né? Vamos dizer assim, uma palavra bem sincera. Tem um provérbio no mundo, quando eu era até do mundo, que eu dizia, o povo da igreja pensa que é todo mundo santo, aí está lá na igreja e é santo. Não, meu querido irmão, não existe isso. Se tem um lugar que é cheio que tem pessoas que é cheia de defeitos, é dentro da igreja. Dentro da igreja. Como assim, missionário João? É dentro da igreja, tem pessoas cheias de defeitos, cheias de pecado. Não existe ser humano perfeito. Não é porque é cristão, não é porque é crente, não é porque é evangélico que serve a Deus que não deixa de ter pecado. Se essa pessoa fala que não tem pecado, a própria palavra desmente ela, porque ela está aqui, enganando a ela mesma, né? E se nós vamos observar aqui no versículo 10, se dissermos que não pecamos, aqui, a outra coisa que a palavra nos julga e nos condena, aqui, se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso. Todos os dias, às vezes, sem querer, a gente peca. Não tem, a Bíblia fala que não há ser humano que não peque, né, meus queridos irmãos? E tem pecado que o Senhor Jesus perdoa. Tem pecado que, se for confessado,
o Senhor Deus perdoa, como nós lemos aqui no versículo de número 1 do capítulo 2, já aqui começando no capítulo 2, mas falando sobre as mesmas coisas. E o apóstolo aqui vai escrever o seguinte: meus filhinhos, versículo 1, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, a Bíblia, ela nos ensina a viver de forma santa, justa e irrepreensível diante de Deus. Nós temos que aprender e entender isso. É bem verdade que nós não vamos conseguir cumprir tudo de acordo com a vontade de Deus. Mas aqui está escrito, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo, né? Logicamente, isso vai acontecer. Tem pecados, meus queridos irmãos, como eu expliquei aqui. Tem pecados que a gente peca às vezes. A gente tem que pedir perdão para Deus. Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas. Tem misericórdia de mim que sou pecador. Na nossa oração mesmo, não sei qual o seu horário de oração, qual o período de oração que você tem com Deus, nós devemos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, né? Inclusive o Senhor Jesus, ele conta uma parábola para os seus discípulos ou para os fariseus, não me recordo agora, em um dos seus evangelhos, dizendo o seguinte, que duas pessoas subiram ao templo para orar, um fariseu e um publicano, né? E estava ali um fariseu se justificando, dizendo, ó Senhor, obrigado porque eu dou dízimo eu dou dízimo de tudo, eu jejum tantas vezes por semana, eu faço isso, eu faço aquilo outro, e não sou pecador como este publicano, melhor dizendo, e o Senhor Jesus vai nos ensinar o seguinte, que o publicano, ele não tinha coragem de olhar nem para cima, mas ele olhava para baixo e batia no peito dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. E o Senhor Jesus nos ensina que quem saiu justificado foi o que pediu misericórdia a Deus porque é pecador, né? Porque o Senhor Jesus fala o seguinte, aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se exaltar será humilhado. Nós temos que tomar cuidado. Nas nossas orações, nós temos que pedir misericórdia e perdão a Deus pelos nossos pecados. Nós nunca devemos nos justificar diante de Deus, porque é Deus quem nos justifica. Nós temos que ser sinceros diante de Deus, porque o Senhor nosso Deus conhece o nosso coração, o Senhor nosso Deus conhece as nossas atitudes e o Senhor nosso Deus conhece os nossos pensamentos. Tem pecados, meus queridos irmãos, tem pessoas que pecam, infelizmente, que pecam sabendo que está pecando e pensa que está certo, pensa que Deus não está vendo, pensa que Deus vai perdoar. Isso não existe diante de Deus. Uma vez que a pessoa conhece a verdade e que ela peca, duro juízo vem sobre a vida dela, porque essa pessoa é conhecedora da verdade, essa pessoa é conhecedora da Bíblia Sagrada, essa pessoa diz estar na presença de Deus, né? É como eu estou dizendo para vocês, a igreja é um lugar onde tem pessoas cheias de defeitos, mas são pessoas que estão procurando a perfeição em Cristo Jesus, pessoas que estão caminhando rumo à salvação, pessoas que estão se purificando, pessoas que estão permitindo o Espírito Santo trabalhar na vida delas. Eu mesmo sou um, né? Eu tenho os meus defeitos, eu tenho as minhas falhas todos os dias, né? Mesmo sem querer, a gente dá um vacilo, a gente erra, mas como eu estou ministrando para vocês, eu tenho um advogado diante de Deus, Jesus Cristo justo. Você tem um advogado diante de Deus. Basta simplesmente nós agirmos de forma correta, né? Não vivermos no pecado, né? Porque tem isso também. A gente não deve viver no pecado, ou melhor dizendo, na prática do pecado, né? Porque se nós aceitamos a Cristo, conhecemos a palavra de Deus e vivemos na prática do pecado, o escritor aos Hebreus vai dizer o seguinte, que não há mais sacrifício de salvação para nós, porque o único e poderoso sacrifício que foi feito para remissão e perdão dos pecados, para remissão e salvação das nossas almas, é o sacrifício de Jesus Cristo, um sacrifício santo, um sacrifício puro, um homem que não teve pecados e morreu por mim e por você, pecador, para salvar a nossa alma, né? Para nos livrar da condenação eterna, condenação a qual nós chamamos, né, de lago de fogo e enxofre. Foi para isso que o Senhor Jesus veio, para nos libertar dos nossos pecados, não para que nós venhamos viver nos nossos pecados, para que a graça seja mais abundante em nossas vidas, né? Tem muita gente que pensa assim,
Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, quanto mais eu pecar, mais a graça vai superabundar em minha vida. Isso não procede, isso não é verdade. Se eu fui um grande pecador no mundo e aceitei a Jesus, os meus pecados ficou para trás. E a graça de Deus, através do Senhor Jesus Cristo, superabundou sobre os meus pecados que eu cometi atrás. Não os pecados que eu vou cometer agora depois que eu aceitei a Jesus e sou conhecedor da verdade. Porque a partir do momento que eu aceito a Jesus e sou conhecedor da verdade e cometo o pecado sabendo que estou errando, não há mais sacrifício para mim. E isso até se torna uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque somente o Espírito Santo é quem liberta o homem do pecado. Somente o Espírito Santo é quem convence o homem do seu erro. Somente o Espírito Santo tem poder para libertar qualquer ser humano, qualquer homem, qualquer mulher dos seus erros, das suas práticas pecaminosas. Ser humano nenhum tem poder de libertar outro ser humano. O que nós devemos fazer para o nosso próximo e para nós mesmos é orarmos para o nosso próximo e para nós mesmos também, porque nós não temos poder de libertarmos também a nós mesmos. Nós temos que pedir a Deus para que tire de nós aquilo que não agrada a Ele, para que o Senhor venha nos ajudar a sermos libertos e que nós venhamos dar lugar para o Espírito Santo de Deus nos libertar. Nós temos que entender bem isso, meus irmãos. Que isso fique claro e explícito, né, em nossas mentes, nos nossos corações, para nós que somos conhecedores da verdade, para você que está aí iniciando a sua vida, né, em Cristo Jesus, continue nesse caminho, continue trilhando esse caminho, porque o Senhor Jesus perdoou os seus pecados. O Senhor Jesus lançou os seus pecados no mar do esquecimento. Mas não se esqueça que você, como ser humano, está sujeito a qualquer momento, mesmo sem querer, vacilar, desde que você não peque sabendo que está pecando, né? Porque a partir desse momento, aí o apóstolo João já escreve que tem pecado que nós devemos orar, né? Mas tem pecado que é para a morte. E esse, o apóstolo, a palavra melhor dizendo, não nos autoriza a orar, né? Pecado que é para a morte, né? O Senhor nosso Deus não nos autoriza a orar, porque infelizmente, né? As pessoas, tem muitas pessoas que Deus usa para falar que está no caminho errado e a pessoa não se converte, então, né? Se o Espírito Santo não tá, se a pessoa não está dando lugar para o Espírito Santo libertar ela, então o que nós podemos fazer, né, meus irmãos? Somente orar, amém? Que essa palavra fique com vocês, no coração de vocês, né? Quero aproveitar aqui essa oportunidade, como dito já no começo do vídeo, né? Vamos estar orando para que Deus possa aí nos ajudar, nos fortalecer, né? Você que já me acompanha, como é de costume, né? Eu costumo dizer, se você quer interceder por alguém, né? Eleve os seus pensamentos a essa pessoa, não sei quem é, um amigo, um irmão, um filho, um familiar, seja quem for, interceda por ela em pensamento. Coloque a mão no seu coração, né? Para a gente estar orando por você também. E se você tiver alguma enfermidade, eu creio que sendo a vontade de Deus, para que o nome dele seja glorificado, ele pode curar essa enfermidade, ele pode tirar essa dor do seu corpo. Eu creio que o Senhor pode operar milagres, prodígios e maravilhas, porque o Senhor tem todo o poder no céu e na terra e ele ainda continua fazendo milagres. Amém, meus irmãos? Vamos estar orando neste momento. Bendito Deus, eterno Pai, soberano Deus, Criador dos céus e da terra. Pai querido, Deus amado, eu te agradeço por esta oportunidade, Deus Santo, a qual o Senhor, meu Pai, me deu e nos deu, meu Pai, de ouvir e de eu trazer a tua palavra, meu Pai, para as pessoas que vão, meu Deus, te ouvir através da palavra e o Senhor me usando como instrumento nas tuas mãos, meu Pai querido. Obrigado por esta oportunidade, Deus Santo. Eu te peço, meu Pai, visita essa pessoa agora, meu Pai, a qual essa pessoa está intercedendo por ela em pensamentos, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, vá lá, meu Deus, liberta, salva, cura, transforma, Pai, porque o Senhor também é Deus de perto e de longe, Pai querido. Eu creio no teu poder, meu Pai. Eu creio que o Senhor pode operar, meu Deus, mesmo de longe, Pai Santo e querido. Visita também essa pessoa que está intercedendo por alguém, Pai Santo. Visita essa pessoa que está com a mão no coração, meu Deus. Tira toda angústia, toda opressão, depressão, espírito de insônia, espírito de enfermidade. No nome de Jesus Cristo, Pai, eu repreendo todo mal contra a vida dessa pessoa, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Toda dor, meu Deus, eu mando embora agora no nome de Jesus Cristo.
toda enfermidade seja repreendida no nome de Jesus Cristo. Meu Deus, que o Senhor possa visitar o lar dessas pessoas, Pai. Que o Senhor possa, meu Pai, visitar essas pessoas, meu Deus, no nome de Jesus Cristo, Pai. Que todo mal seja queimado e repreendido em nome de Jesus, Pai. Fique com essas pessoas, meu Deus. Visite o lar delas, Pai. Traga paz, traga alegria no coração, Senhor Deus. Traga saúde para elas, meu Pai, para que o teu nome seja glorificado e engrandecido nesta terra, Pai querido. É o que eu te peço e te louvo, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, e amém. Meus queridos, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer para vocês nesta oportunidade. Não se esqueça de se inscrever no vídeo, ativar o sininho da notificação para você ficar por dentro de todos os nossos trabalhos. Amém? Que Deus te abençoe. Até um próximo vídeo, em nome de Jesus.